Vamos às notícias políticas desta quarta-feira. Arimatea Souza, o governador Ricardo Coutinho já começou a falar de transição? Isso mesmo, boa noite, Cheta. Mônica, boa noite, telespectador. Foi numa entrevista que concedeu hoje João Pessoa. Ricardo Coutinho anunciou que fará, qualquer que seja o resultado das eleições para governador da Paraíba, uma transição absolutamente sem traumas, com transparência total de dados a partir da definição do nome escolhido para sucedê-lo no Palácio da Redenção a partir de 1º de janeiro do próximo ano. O governador acrescentou dizendo que vai entregar ao seu sucessor um Estado mais organizado e mais equilibrado do ponto de vista orçamentário e administrativo. Eu acho até que o governador poderia ir além e regulamentar essa questão da transição aqui em nível de Paraíba de uma forma perene, como deve suceder a troca de informações entre o governo que sai e o que está chegando. Isso já acontece há muitos anos, desde o começo da década passada, em nível de presidência da República, foi institucionalizado na transição entre Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Ari, chega ao fim hoje o horário gratuito aí para os candidatos ao governo da Paraíba nas eleições desse ano. Então, que balanço pode ser feito? Mônica, o dia eleitoral vai até amanhã, mas para governador termina hoje, só esclarecendo. E flagrantemente, e é uma coisa incomum, a eleição para governador está em segundo plano nesse processo eleitoral deste ano. As atenções convergem predominantemente para a eleição para a presidência da República. Nessa perspectiva, nesse cenário, João Azevedo, do PSB, e Lucélio Cartacho, do PV, aproveitaram ainda mais esse espaço que é conferido gratuitamente nas emissoras de rádio e TV. E por que isso? Porque a grande necessidade dos dois, era visualização, visibilidade perante a opinião pública. Eles têm como concorrente o senador José Maranhão, que já foi governador do estado por mais de uma vez, está no exercício do mandato de senador, está militando na política da Paraíba há mais de 5 décadas, e a grande carência, a grande necessidade dos dois oponentes do José Maranhão, João Azevedo e Lucélio Cartacho, era justamente tornarem-se conhecidos perante o eleitorado de uma forma mais acentuada, porque isso abre a perspectiva de essa visualização, essa visibilidade, eventualmente se converter em intenção de voto. Mais alguma coisa? Olha, os destaques nacionais de hoje, e são vários. Mais um capítulo daquela confusão sobre a entrevista ou não do ex-presidente Lula. Só recordando uma decisão favorável do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ao jornal Folha de São Paulo. Posteriormente, o ministro Luiz Fux, no exercício da presidência do Supremo, desfez essa decisão. Lewandowski mandou cumpri-la novamente no começo desta semana. Houve uma quarta decisão do presidente titular do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para que essa entrevista não aconteça antes do período eleitoral. E hoje a defesa do presidente Lula ingressou com um novo recurso para que Lula conceda imediatamente essa entrevista, mesmo na carceragem da Polícia Federal. E aí, esse recurso de Lula foi para Lewandowski, porque temos o princípio da prevenção. A partir do momento que um ministro trata de alguma ação, as ações similares que surgirem sucessivamente vão para esse ministro. Só comparando, é o caso de Edson Fachin. Tudo que tem sobre Lava Jato no Supremo vai para o ministro Edson Fachin. Hoje à tarde, numa decisão surpreendente sob o ponto de vista do xadrez eleitoral, a direção nacional do PT orientou a militância e o setor de comunicação da campanha de Fernando Haddad, do presidencial Fernando Haddad, a radicalizar nos ataques ao Jair Bolsonaro, que é o provável concorrente de Fernando Haddad no segundo turno, no eventual segundo turno. Essa munição estava sendo guardada pelo PT para um segundo turno, sobre a leitura política de que Bolsonaro já estava sendo alvo de muito ataque originários
esses ataques de Marina Silva, de Ciro Gomes e de Geraldo Alckmin. Essa estratégia do PT, essa determinação do PT, faz sugerir que o partido eventualmente teme um voto útil invertido aí na direção de Bolsonaro, que o risco, quer minimizar o risco dessa eleição ser concluída eventualmente no próximo domingo, no primeiro turno. Talvez reflexo também das últimas pesquisas, né? Certamente a base, a matéria-prima para essa decisão foram as pesquisas desta semana. Aliás, hoje à noite, o Ibope divulga mais uma pesquisa nacional para a presidência da República. Ontem, a bancada ruralista anunciou em bloco o apoio a Bolsonaro. São cerca de 251 deputados que integram essa frente parlamentar da agropecuária. Um pouco antes, as bancadas chamadas bancadas evangélica e bancada da bala também tinham sinalizado na direção do presidenciável Jair Bolsonaro. A Confederação Nacional das Associações Comerciais também divulgou um manifesto aos seus associados, também argumentando que, em função essa polarização na perspectiva do segundo turno, o apoio a Jair Bolsonaro. Aqui na Paraíba, só voltando um pouco à eleição estadual, ainda temos protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral 4 pesquisas para serem publicadas até o próximo sábado, que é o prazo limite para a divulgação de pesquisas. O presidenciável Ciro Gomes disse hoje que aceitaria eventualmente o apoio de outros presidenciáveis a ele já no primeiro turno, na perspectiva de viabilizar o que está sendo chamado de terceira via. Ciro, foi citado para Ciro casos de Álvaro Dias, do Podemos, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Marina Silva, do Rede de Sustentabilidade. Agora, Ciro acrescentou dizendo que não vai tomar essa iniciativa, poderia aceitar esses apoios, mas não vai tomar essa iniciativa porque seria uma indelicadeza ele tomar essa iniciativa em relação aos demais candidatos à presidência da República. Vou fechar minha participação falando com algo que nem tem nada a ver com política, mas tem a ver com o mundo real e não é uma notícia boa. A Agência Nacional de Energia Elétrica sinalizou que vai ser preciso, nos próximos dias ou semanas, ampliar ainda mais a utilização de termoelétricas para a geração de energia elétrica aqui no país. E usar mais termoelétricas significa que vem sal adicional no preço da conta de luz ainda este ano. Até porque sempre quem paga a conta é o consumidor. Impressionante. Boa noite, Arimatea. Boa noite. Obrigada, Ari.